Olá! Hoje a Pro Letícia veio falar sobre gêneros textuais. E o primeiro, nesse vídeo que a gente vai falar, vai ser sobre histórias em quadrinhos. Por quê, professora? Porque é o mais divertido, porque é colorido, engraçado e eu sei que vocês gostam. Aí eu pensei, o que eu vou falar para eles sobre histórias em quadrinhos? A gente aqui na escola aprende muito com a prática, não é? Então a gente vai fazer algumas atividades logo em seguida e eu vou dar 3 dicas para vocês gravarem essas dicas e vocês vão conseguir fazer qualquer atividade. A primeira dica é que existem 2 formas de fazer história em quadrinhos. A primeira é um diálogo. Professor, o que é diálogo? É a conversa entre 2 ou mais pessoas. Então, na história em quadrinho pode ter conversa. Sim, um personagem conversando com outro, e assim é o decorrer da história. E a outra forma é quem construiu a história vai ser o narrador, quem vai contar toda a história. Aí não tem balãozinhos. Aí a gente vai fazer logo em cima da imagem e vai ser contada a história. Quem construiu a história que vai contar, não vai ter os personagens se conversando. Outra coisa muito importante é que toda história em quadrinho tem que ser feita ou lida da esquerda para a direita. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa história em quadrinhos eu tenho que ler da esquerda para a direita, sempre. Tudo bem? Vai para vocês uma folhinha que explica todos os modos de balãozinhos. Tem um que a gente usa para pensamento, o outro para fala, o outro para quando o personagem grita, quando é 2 personagens falando ao mesmo tempo. Então vai essa folhinha para vocês poderem imaginar muito bem como vão fazer. A terceira e última dica que a gente tem que lembrar, porque a gente já falou sobre os balões, que são as 2 formas de fazer, o diálogo ou contando a história, e que toda a história tem que ser feita ou lida da esquerda para a direita, né? E a última é que todo balãozinho tem que estar de acordo com o desenho. Eu não posso dizer no balão assim, ó, eu estou comendo uma maçã, e no desenho eu estou comendo uma melancia. Tem que fazer de acordo com o desenho, certo? Agora que a gente já aprendeu as 3 dicas infalíveis para a gente fazer uma atividade super legal e fazer nossa história em quadrinhos, vamos lá fazer? Como a prof disse, eu vim trazer as atividades e explicar um pouquinho para vocês como vai ser. Essa atividade, vocês vão colorir e observar o que elas estão fazendo e criar uma caixinha de conversa onde estão os balãozinhos, vocês vão escrever a história. Sempre da esquerda para a direita, lembre-se disso. Logo em seguida, tem já um colorido, bem colorido. Então, vocês só vão escrever a história, observar bem o que eles estão fazendo e criar uma história. Depois, tem um grande desafio. A Pro quer testar a criatividade de vocês. A Pro vai mandar uma folha em branco, totalmente em branco. E vocês vão começar uma história em quadrinhos do zero, construir ela todinha. Vocês vão ser os autores da história em quadrinho. Fazer os quadros, lembrando que a gente tem que fazer da esquerda para a direita. Pode fazer 2 colunas, um pouco aqui e um pouco aqui. Depois disso, vão pensar na história, fazer os balãozinhos e ilustrar. Ilustrar, professora, é fazer o desenho. Lembra que a prof falou que o desenho tem que estar de acordo com o que eles estão falando? Então, lembre-se disso. Vocês pensam na história que vocês vão fazer e depois fazem os personagens bem coloridos e bem caprichados, que a Pro vai ficar muito feliz de ver esse material. Depois disso, de vocês colorir e fazer, eu quero uma foto, ou vocês podem mandar no kit para Pro ver como é que ficou, tá bom?